Bom dia, hoje eu vou apresentar o meu projeto de otimização combinatória. Para relaxação lagrangiana eu trabalhei com o problema do agrupamento e para o branch and cut eu trabalhei com o problema do set packing no contexto dos leilões combinatórios. O primeiro problema que eu vou falar é o problema do agrupamento. Então vamos apenas relembrar algumas coisas. Nesse problema temos um número f de facilidades e um número c de clientes, no qual cada facilidade pode ou não atender um cliente com determinado custo. Além disso, temos que K é o número de facilidades que desejamos abrir e cada facilidade terá um custo fixo F de abertura. Então a gente vai usar variáveis x e j que nos dizem se a facilidade I vai atender o cliente J e as variáveis y e I que nos dizem se devemos ou não abrir uma facilidade I. Então, o objetivo é minimizar os custos de abertura de cada uma das facilidades e o custo de atendimento a cada um dos clientes a partir de um depósito aberto. Como restrições, temos que um cliente só pode ser atendido por uma facilidade, o que é denotado por essa restrição aqui. A segunda restrição nos diz que o cliente J só pode ser atendido pela facilidade I se a facilidade I foi aberta. E a terceira restrição, nós fixamos um número de facilidades que desejamos abrir. Para resolver esse problema, o método que iremos utilizar é o método da relaxação lagrangiana, que se baseia na dualização de restrições inconvenientes, ou seja, restrições que tornam o problema difícil de resolver. Essas restrições são adicionadas à função objetivo com o uso de multiplicadores de Lagrange. A relaxação lagrangiana nem sempre encontra solução ótima, entretanto, conseguimos extrair informações relevantes para o problema. Então, vamos associar multiplicadores de Lagrange UJ para cada uma das cardinalidades C, restrições de demanda, e ao dualizar essas restrições, ficamos com o seguinte subproblema. Para obter a solução ótima desse problema, realizamos uma inspeção. Observe que é interessante atribuir Cis igual a 1 quando esse valor aqui, Cij menos Uj, for menor ou igual a zero, pois estaremos somando um valor negativo à função objetiva, que é um problema de minimização. Além disso, para cada Cij igual a 1, temos que levar em conta o custo de abertura daquela facilidade. Então, para toda facilidade I, tomamos Vi igual Fi mais o somatório para todo o cliente J do mínimo entre 0 e Cij menos o J. E nós vamos atribuir yi igual a 1 para as k facilidades que possuem menor VI. Assim, obtemos um limite inferior para o problema. E para calcular um limite superior, nós iremos realizar um algoritmo guloso para todas as facilidades yi, no qual nós atribuímos o valor 1 no subproblema lagrangiano, e iremos olhar para todos os clientes e ver qual facilidade tem o menor custo e atribuir os clientes a tal facilidade. Aqui são os parâmetros que eu utilizei. O número máximo de iterações foi 1000. Eu inicializei π como 2 e fui reduzindo a metade caso não houvesse melhora. E adicionei uma variável πmin que eu utilizei como critério de parada caso π fosse menor do que πmin. Antes de falar dos resultados, as instâncias foram retiradas do site OR Library de J.E. Beasley de um problema similar, que é a p-mediana. Eu adicionei os valores de f, o custo fixo de abertura. Eu peguei os valores de menor custo e de maior custo, fiz uma lista e fui distribuindo de forma aleatória entre os números de menor custo e de maior custo a f. Então, na primeira instância, chamado pmed5, de acordo com o site, nós temos 100 facilidades e 200 clientes para serem atendidos. E nós queremos que o número de facilidades abertas sejam 33. A solução ótima para essa instância é 1650. Então, utilizando a relaxação lagrangiana como descrevemos acima, nós obtivemos um lower bound de 1650 e um upper bound de 1650. Tudo isso num tempo de 0,15 segundos, e o algoritmo ele saiu por otimalidade na primeira iteração. A segunda instância, pmed10, o número de facilidades é 200, o número de clientes é 800, e a gente quer que sejam abertas 67 facilidades, e a solução ótima
é 3.350. Então, como podemos observar, tanto o lower bound como o upper bound foram iguais, né? E exatamente o valor da solução ótima. Isso tudo no tempo de 1,6 segundos, então esse algoritmo ele também saiu por otimalidade na primeira iteração. A terceira e última instância para esse problema de agrupamento é a instância PMED 20, no qual nós temos 400 facilidades e 3.200 clientes. Nós queremos abrir 133 facilidades. A solução ótima para esse problema é 6.650 e novamente nós saímos por otimalidade. A gente pode ver aqui que o lower bound e o upper bound são 6.650 em uma iteração num tempo de 27 segundos. Agora falaremos de um outro problema para mostrar o impacto do branching cut, que é o problema do empacotamento de conjuntos. Para tal, nós escolhemos uma aplicação desse problema, que são os leilões combinatórios. Estes são leilões onde ocorrem vendas de vários produtos simultaneamente, diferentes de um leilão normal, onde um lance só cobre exatamente um único produto. Nós temos M produtos e N lances. Um produto não pode ser vendido para dois lances distintos e estamos interessados em obter o maior lucro possível da venda de produtos. Ou seja, queremos selecionar um conjunto de lances que irá maximizar o lucro, e esse problema ele é modelado como o problema de empacotamento de conjuntos. Então, dado um conjunto finito de produto D, um conjunto finito de lance L, se o produto estiver contido no lance, nós iremos atribuir AIJ igual a 1, e caso contrário, nós iremos atribuir AIJ igual a 0. E temos variáveis binárias XJ que decidem se desejamos selecionar ou não um lance. O problema do empacotamento de conjunto foi demonstrado por Karp, que é um problema NP completo, e ele demonstrou isso fazendo uma redução ao problema de clique máximo. Na formulação, na função objetivo, nós temos um somatório de CJ-XJ, onde XJ é uma variável binária que denota se o lance J foi selecionado ou não, e CJ é o lucro obtido caso o lance XJ seja selecionado. E como vimos acima, não podemos ter que um produto seja vendido por dois lances distintos. Então nós temos essa restrição aqui, onde AIJ XJ tem que ser menor ou igual a 1, onde AIJ é igual a 1 se o produto I, é coberto pelo lance J. Então, só para relembrar um pouco o que nós vimos em sala de aula, a ideia do branch and bound consiste em dividir o problema em conjuntos de problemas menores, mais fáceis de resolver, e por fim combinar as informações obtidas de cada um dos problemas menores para resolver o problema original. E vimos que o método do branch and bound consiste em uma enumeração implícita do problema, e a figura da direita é um exemplo de uma árvore de enumeração, lembrando que as folhas da árvore de enumeração são soluções a serem avaliadas. Nós paramos a enumeração em níveis mais altos quando algumas condições são satisfeitas e, consequentemente, podando alguns ramos que nós sabemos que aquele ramo não vai levar a uma solução boa. Para realizar o método do branch and bound, nós utilizamos o próprio solver do Gurob. Já o branch and cut é um método de otimização combinatória para resolver problemas de programação linear inteira. O intuito desse método é obter uma forma de fortalecer o método do branch and bound, adicionando restrições válidas fortes, e isso é feito através de algoritmos de plano de corte em cada nó na árvore de enumeração. Para conseguirmos observar o impacto do plano de corte implementado, nós desativamos alguns métodos que o solver aplica, como heurísticas de pré-processamento, cortes que o próprio solver define e o uso de múltiplas threads. Para identificar violações na restrição de cobertura do modelo, nós criamos um grafo de conflito onde cada vértice é um lance no leilão e uma aresta existe entre dois lances se a IJ é igual a 1, ou seja, se ambos os lances cobrem o mesmo produto. Para identificar cliques, utilizei o algoritmo de Bronker-Bosch, que foi uma sugestão do professor Abílio em sala de aula. Este algoritmo enumera todas as cliques maximais de um grafo. E aí, em cada nó da árvore de enumeração implícita, nós identificamos as relações lineares de cada variável x do nosso problema, e para cada clique encontrada no algoritmo de Bronker-Bosch, somamos os valores da relação linear associada aos vértices dessa clique. Se a soma for maior do que 1,
estaremos violando a restrição de cobertura e assim adicionamos como um plano de corte, retirando aquela solução fracionária do nosso problema. Dessa maneira, fortalecemos nosso modelo ao adicionar desigualdades válidas dinamicamente. Com isso, podemos ter relaxações lineares cada vez mais fortes, possibilitando enumerar menos nós e resolver o problema com um tempo de execução menor. Antes de falar dos resultados, as instâncias para o problema do SETPACK foram retiradas do site pessoal de Xavier Delorme, que é um professor numa universidade francesa. Na primeira instância, com o nome PB100RND0100, nós temos que o número de produtos é 500 e o número de lances é 100, sendo que cada lance cobre exatamente 2 produtos. A solução ótima, de acordo com o site, é 372, ou seja, o lucro máximo é 372. O algoritmo Brent-Bald, ele encontrou a solução ótima visitando 1023 vértices em 0,22 segundos, enquanto o algoritmo de Branch and Cut visitou apenas 46 vértices em 0,24 segundos. Isso dá uma redução de 95,5% do número de nós explorados no Branch and Bald, com basicamente o mesmo tempo de execução. A segunda instância, com o nome PB200RND1300, com o número de produtos 600 e o número de lances 200, sendo que nessa instância não temos que cada lance cobre exatamente a mesma quantidade de produtos. Nós temos que a solução ótima para essa instância é 571. O algoritmo de Brent-Bald encontrou a solução ótima visitando 2.964 vértices no tempo de 1,34 segundos, enquanto o Brent-Cut visitou apenas 837 vértices em 3,85 segundos. Aqui nós tivemos que o tempo foi um pouco maior, mas nós tivemos uma redução de 71,76% dos vértices visitados no Brent-Bald. Na terceira instância, com o nome PB200RND0300, o número de produtos é 1000, o número de lances é 200, e que novamente nós temos que cada lance cobre exatamente 2 produtos. Nós temos que para essa instância a solução ótima é 731. Nessa instância nós tivemos que o número de nós visitados pelo Brent-Bald foi 376.858, tudo isso em 71 segundos, aproximadamente 72 segundos, enquanto o Branch and Cut visitou apenas 14.633 nós em 59,84 segundos, ou seja, nessa instância o Branch and Cut foi mais rápido e houve uma redução de 96,11% no número de nós visitados no Brent-Bald, ou seja, performou muito bem nessa instância. Por fim, a última instância com o nome PB500RND0700, com o número de produtos 500 e número de lances também 500, sendo que nessa instância não temos que cada lance cobre exatamente a mesma quantidade de produtos. A solução ótima para essa instância foi de 1141, e para encontrar a solução ótima, o Brent-Bald visitou 580 vértices num tempo de 0,85 segundos, enquanto o Branch and Cut visitou apenas 129 vértices num tempo de 1,14 segundos. Aqui nós tivemos que o desempenho em relação ao tempo do Branch and Cut foi um pouco maior, entretanto houve uma redução de aproximadamente 77,75% no número de nós visitados em relação ao Brent-Bald. Bem, para concluir, foi utilizado o solver Gurobi, a linguagem Julia e a biblioteca Jump. Nós conseguimos encontrar valor ótimo para todas as instâncias utilizadas na relaxação lagrangiana para o problema de agrupamento. Uma coisa que foi um pouco inusitada foi que para todas as instâncias em que eu rodei a relaxação lagrangiana, a gente obteve a solução ótima na primeira interação, Aí teria que averiguar outras instâncias para ver como é que essa relaxação vai desempenhar. O Branch and Cut se mostrou mais eficiente, com uma redução no número de nós sempre superior a 70%. E para projetos futuros é aplicar os métodos aprendidos em sala de aula no problema da minha tese, que é o problema de coloração de grafos acíclico. Então é isso e muito obrigado.